Muitos professores me dizem que o maior desafio no ensino religioso não é o conteúdo, mas sim saber como trabalhar as aulas ao longo do ano sem que elas fiquem soltas ou superficiais. Porque no ensino religioso não é apenas falar sobre religião, é trabalhar respeito, convivência, diversidade e valores de forma estruturada. E hoje eu vou te mostrar como fazer isso na prática, inclusive com 2 atividades gratuitas que você pode usar imediatamente. Ao seu lado, dentro e fora da sala de aula, Nuvem Kids, diversão que ensina e conecta. Então já salva esse vídeo e deixa o seu like agora, porque essas atividades gratuitas estão organizadas aqui embaixo na descrição para você conferir com calma e baixar depois. Antes de pensar em atividade pronta, o ensino religioso no Fundamental 1 começa pela vivência do aluno. Então, família, casa, convivência, é dali que a criança entende os valores e aprende a respeitar as diferenças. Então, hoje eu vou te entregar 2 propostas gratuitas para você aplicar e vou te mostrar também depois como esse mesmo raciocínio aparece em um material estruturado, com sequência e BNCC para você não ficar improvisando aula. Então vamos para a primeira atividade gratuita. A primeira atividade gratuita trabalha 2 valores muito importantes dentro do ensino religioso e também da convivência escolar, que é o respeito e a empatia. O material começa com uma história ilustrada chamada A Roda que Ficou Maior, que apresenta uma situação muito comum nos cotidianos da criança. Na história, a turma está no recreio fazendo uma roda para brincar, enquanto todos estão participando da brincadeira. Uma aluna chamada Ana aparece sentada sozinha no banco, abraçando a sua mochila. Algumas crianças começam a rir e dizer que ela é estranha ou que não sabe brincar. E essa é uma situação que infelizmente pode acontecer no dia a dia da escola. Mas um aluno chamado Pedro percebe o que está acontecendo e ele observa a situação e pensa: eu já me senti assim. E é nesse momento que aparece o ponto principal da atividade, que é a empatia. Pedro decide agir, então ele vai até Ana, faz um convite simples: você quer brincar com a gente? E então ele fala uma frase muito importante: na nossa roda cabe todo mundo. Essa pequena atitude transforma completamente a situação. Ana passa a participar da brincadeira e a roda literalmente fica maior. Então perceba que antes mesmo de qualquer pergunta ou atividade escrita, o aluno já entrou em uma história com personagens, sentimentos e situações reais. Então isso cria identificação emocional e isso é uma das formas mais eficazes de ensinar valores. Essa história trabalha diretamente a habilidade da BNCC, como reconhecer sentimentos do outro, identificar atitudes de respeito e desenvolver empatia nas relações escolares. Depois da leitura da história, a atividade continua com uma proposta chamada Detetive do Bem. Aqui, o aluno precisa voltar ao texto e investigar o que aconteceu. Ou seja, além de trabalhar valores, a atividade também desenvolve interpretação de texto e reflexão sobre atitudes. A primeira pergunta é: o que estava acontecendo no recreio? Aqui o aluno precisa identificar a situação da história. E depois vem a pergunta: por que Ana estava sozinha? Isso ajuda o aluno a perceber o problema social que aconteceu na cena. E a terceira pergunta é: como Pedro se sentiu ao ver aquela situação?
Essa pergunta é muito importante porque trabalha identificação de emoções. E depois o aluno responde: qual foi a atitude de Pedro? E por fim, por que a atitude dele foi correta? Uma forma muito interessante de aplicar essas atividades em sala é que você pode fazer uma pequena conversa antes mesmo da correção. Então, por exemplo, você pode perguntar para a turma: alguma vez vocês já viram alguém sozinho na hora do recreio? Ou o que vocês fariam nessa situação? Isso faz com que o aluno tenha essa reflexão antes mesmo de escrever as respostas. Depois da interpretação da história, a atividade avança um pouquinho mais e aqui o aluno precisa identificar qual valor aparece na história. Então, ele pode marcar respeito, empatia ou então os dois. Então, nesse caso, a resposta esperada é os dois, porque Pedro demonstra empatia ao perceber o sentimento da Ana e demonstra respeito ao convidá-la para participar da brincadeira. Depois vem uma pergunta muito importante: se você estivesse lá, o que faria para ajudar? Aqui o aluno pode escrever com suas próprias palavras uma atitude que ajudaria a melhorar a situação. Então, essa parte da atividade trabalha expressão de ideias e reflexão moral. E por fim, o aluno escreve uma frase completando. Então, eu gostaria de ser tratada com. Essa pergunta ajuda a criança a perceber que aquilo que ela espera receber dos outros também deve ser oferecido aos colegas. Na hora de corrigir a atividade, o professor pode pedir que alguns alunos leiam suas respostas em voz alta, tá? Porque isso costuma gerar discussões muito interessantes, porque cada criança tem uma forma diferente de pensar sobre respeito e convivência. E muitas vezes os próprios alunos começam a refletir sobre atitudes do dia a dia dentro da escola. E se você quiser aplicar essas atividades na sua turma, ela está disponível gratuitamente para download. Eu também vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo. Também está disponível lá no Pinterest da Nuvem Kids, então é só você acessar o material, baixar e imprimir para usar na sua aula. Se essa primeira atividade trabalha história e interpretação, essa segunda proposta ajuda o aluno a trazer os valores para a prática do dia a dia. Então, essa atividade já começa com uma atividade chamada Caderno do Bem. A proposta aqui é muito simples, mas muito poderosa. O aluno vai completar frases com palavras próprias, tá? Então, refletindo sobre atitudes de respeito e empatia dentro da escola. Então, aqui o material pede respostas como, por exemplo, respeitar é cuidar ou ouvir. Eu demonstro empatia quando eu escuto alguém ou então abraço quem está triste. Na minha sala de aula, eu posso ajudar alguém quando não entendo a tarefa ou deixa cair o material. Uma palavra que faz bem é obrigado ou então por favor. Uma atitude de respeito que eu posso praticar hoje é esperar a minha vez, ouvir o professor, dividir os brinquedos. Então perceba que aqui nesses espaços não existe uma resposta correta, uma única resposta. O objetivo é fazer o aluno pensar sobre situações reais da convivência escolar. Uma forma muito interessante de aplicar essas atividades com a sua turma é você lendo essas perguntas para eles começarem a interpretar antes mesmo de escrever. Por exemplo, você pode perguntar o que significa respeitar um colega? Ou então, que atitudes demonstram empatia dentro de uma sala de aula? Porque essa conversa inicial ajuda os alunos a organizarem melhor suas ideias antes de escrevê-las. Na hora da correção, o professor pode pedir que alguns alunos leiam suas respostas em voz alta, tá? Porque isso costuma gerar uma troca muito rica, até porque cada aluno traz respostas diferentes, né, de atitudes de respeito. E muitas vezes os próprios alunos começam a perceber algumas atitudes ali que podem melhorar no dia a dia da turma. Depois dessa reflexão inicial, a atividade avança para uma produção textual.
Então aqui o aluno cria uma pequena história sobre respeito. O material orienta que o aluno escreva uma história de 6 a 10 linhas, tá? Então, mostrando uma situação em que alguém demonstrou bondade ou empatia. Ele pode inventar personagens e escolher um cenário, como sala de aula, recreio, casa ou rua. E existe um detalhe muito importante aqui, tá? A atividade pede que o aluno mostre 3 partes na história. Então, ele vai explicar o problema, a situação de respeito e a solução da situação, ou seja, além de trabalhar valores, a atividade também desenvolve organização de narrativa e uma produção textual. E uma dica importante e que seria interessante é pedir que os alunos contem oralmente, primeiro, uma história que imaginaram antes de escrever. Então isso ajuda especialmente, os alunos que ainda têm dificuldade na escrita. E para fechar a sequência de atividades, o material também traz uma proposta mais criativa. Aqui o aluno vai representar um valor através de um desenho. A instrução pede para desenhar um gesto de bondade, como por exemplo, ajudar um colega, dividir um material, convidar alguém para brincar ou defender alguém com respeito. Depois do desenho, o aluno completa a frase, um gesto de bondade pode, e essa etapa é muito interessante porque transforma o valor em uma atitude concreta. E uma forma muito legal de finalizar essa sequência é fazendo uma pequena exposição dos desenhos que os alunos fizeram e colocar na sala ou no mural da escola. Os alunos podem explicar para a turma qual gesto de bondade representaram e por que eles escolheram aquela atitude. Isso reforça ainda mais a reflexão sobre respeito e convivência. E se você quiser aplicar esse material com a sua turma, ele está disponível gratuitamente no Pinterest da Nuvem Kids. Eu já deixei o link aqui embaixo na descrição, então você acessa, baixa o material e imprime para usar com a sua turma. E agora eu quero saber de você. Seus alunos têm mais dificuldade em escrever sobre valores ou em colocar esses valores em prática no dia a dia? Me conte aqui nos comentários. Percebe que quando a aula tem estrutura, tem um começo, tem um desenvolvimento e um encerramento, o ensino religioso ele deixa de ficar solto? O problema é manter essa organização ao longo do ano inteiro, sem depender de inspiração toda semana. Agora eu vou te mostrar um exemplo de como isso aparece dentro de um material estruturado do segundo ano, começando pelo bloco mais importante, que é convivência familiar e social. Então, olha só. Esse é o volume do segundo ano, ele é organizado por temas progressivos, não são atividades soltas, tá? Aqui no sumário você vê a sequência e a intenção pedagógica e ele começa com convivência familiar e social, porque é a base para trabalhar respeito e diversidade com significado. Agora eu vou te mostrar uma das atividades que fazem parte do material completo. Essa proposta se chama A Minha Casa. É parte de algo muito importante para a criança, a sua própria realidade. Aqui o aluno começa desenhando a sua casa no espaço indicado e essa etapa parece muito simples, mas ela ajuda a criança a representar o seu ambiente familiar e a pensar sobre o lugar onde ela vive. Depois do desenho, o aluno registra coisas que gosta de fazer em casa ou com sua família. Pode ser brincar, conversar, assistir algo juntos, ajudar em alguma atividade ou qualquer momento que represente convivência. Repare que a atividade já vem organizada com campo de identificação do aluno, espaço para o desenho e parte de registro escrito. E aqui embaixo também aparece a habilidade da BNCC, que trabalha o reconhecimento dos espaços de convivência e das relações familiares. Então, isso ajuda o professor a aplicar a atividade sabendo exatamente qual habilidade está sendo desenvolvida. Uma forma interessante de aplicar essa atividade é pedir que alguns alunos expliquem o desenho que fizerem. Isso costuma gerar conversas muito ricas sobre família, convivência e rotina.
A próxima atividade amplia essa reflexão e também trabalha a ideia de tradições e crenças familiares. Então, aqui o aluno é convidado a conversar com a família e descobrir alguma tradição, costume ou crença que fazem parte de sua casa. Depois ele completa 2 frases. Na minha família temos a tradição de isso é importante porque e também pode representar essa tradição através de um desenho. Esse tipo de atividade é muito importante dentro do ensino religioso porque trabalha a respeito às diferentes culturas e tradições familiares. Então, cada aluno pode trazer uma experiência diferente. Isso ajuda também a turma a perceber que existem diversas formas de viver, acreditar e celebrar. Uma forma interessante de trabalhar essa atividade é pedir que alguns alunos compartilhem o que descobriu de suas famílias. Isso costuma abrir espaço para conversas muito ricas sobre diversidade cultural e sobre respeito. Perceba que aqui o aluno não está apenas preenchendo uma folha, ele está refletindo sobre convivência, família e respeito às diferenças. E esse é justamente o objetivo do ensino religioso dentro da escola. Esse é só o começo do volume. Ao longo do material, os temas continuam com progressão e BNCC, sempre com a mesma lógica: vivência, reflexão e registro. Se você quiser conhecer o material completo, não só do 2º ano, mas também das outras turmas de Fundamental 1, ele está disponível na loja da Nuvem Kids. O link direto está aqui na descrição do vídeo. Não é sobre comprar por impulso, é sobre você analisar a estrutura, ver a proposta pedagógica e decidir com segurança se faz sentido para a sua turma. Ensino religioso precisa de responsabilidade pedagógica. Com sequência e intencionalidade, o professor ganha mais confiança e o aluno aprende com mais significado. Os 2 materiais gratuitos estão no Pinterest da Nuvem Kids, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e também o material completo do 2º ano está aqui na descrição do vídeo, disponível na loja. Então, se você quer mais vídeos como esse, com estrutura real de planejamento, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente vai mostrar exemplos práticos assim. E deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo ajuda os professores e compartilha também com alguém da sua equipe pedagógica que também dê aula de ensino religioso. E até o próximo vídeo!